E Deus falou todas essas palavras. Eu sou Deus, e vai explicar tudo. Ele termina no 17, não cobiçarás a casa do teu próximo e tudo mais. E aí, do 18 ao 21, é o relato do que aconteceu quando Moisés deu isso para o povo. A partir do versículo 22, a lei quanto ao altar do Senhor. Certo? Quer dizer, já começou a especificar. Esse espaço do 22 ao 26, a lei quanto ao altar, está relacionado aonde nos 10 mandamentos? Está relacionado em ter um único Deus, no primeiro mandamento. Certo? Vocês terão um único Deus. A partir de ter um único Deus, há um altar específico para esse Deus. Há uma série de situações e rituais que devem ser obedecidos para servir a esse Deus. 10 mandamentos prefácio, 10 mandamentos introdução, a partir dos outros versículos, a lei especificamente. Olha o que diz o 21, lei sobre os escravos hebreus, certo? Depois, no versículo 12, lei sobre os homicídios. Qual é o versículo que dá o princípio sobre o homicídio? Não matarás, certo? Mas, se você matar, a lei está aqui para quem mata, quem comete homicídio, certo? Então, a partir daí, depois, no verso 18, lei sobre violência e acidentes, certo? Também está onde? No não matarás. Depois, no 22, lei sobre roubos e prejuízos, uma lei civil. Sobre roubo, qual é o mandamento? Não furtarás, não roubarás, certo? Então, tudo que vai se desenrolar a partir do 21 de Êxodo até o final de Levítico está relacionado aos 10 mandamentos. Você vai conseguir encaixar cada uma dessas novas leis aos 10 mandamentos. Por quê? Porque era a lei que Deus estava dando para eles. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, elegemos nossos representantes para que estivessem lá. Não é? De 1986 a 1988, quem não podia estar em Brasília para discutir a lei, elegia um deputado, certo? Esse votava no deputado, os deputados eleitos representavam todo o povo para formar a lei. Aqui foi diferente. Deus entregou a lei pronta para Moisés e fez com que o povo votasse. Podemos usar essa expressão, não é? A lei está aqui, tá bom, tudo que você falou, Deus, tudo que Deus falar, nós vamos acatar. O Senhor será o nosso Deus e nós vamos obedecer. O povo votou, que estava concordando com a lei de Deus. Deveria, a partir de então, foi obviamente a partir de então, o cumprimento da lei. Então, nós temos Deus criando uma nação a partir de uma semente chamada. A nação começou onde? Abraão. A semente é Abraão, certo? Abraão, vou fazer de você uma grande nação. Eu já tenho um povo. Eu vou colocar esse povo numa terra. Eu vou dar a esse povo leis. Eu serei o Deus desse povo. Então, quando Moisés morre, Josué se torna o líder de Israel, certo? A premissa natural de Israel era que o povo de Israel fosse governado pelos sacerdotes, pelos levitas. Moisés era levita, seu irmão era um sacerdote, certo? Então, o povo de Israel, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eles não precisavam de um rei naquele momento. Eles precisavam de obediência à lei de Deus. E não era um rei que ia resolver o problema deles. Não era um rei que ia transformá-los em nação. Deus os transformou numa nação. Deus deu a eles todas as condições necessárias para formarem um país. Não é? Os países foram formados com invasões, com conquistas, com colonização, com gente chegando, com imigrantes, né? A história do Brasil tem todo esse bojo de situações que formaram uma nação. Se nós formos analisar
brasileiro branco, tem brasileiro negro, tem brasileiro japonês, tem brasileiro chinês, tem brasileiro de todo jeito. Não é? Se você vai na África, existe um povo africano que é uma raça de africanos. Se você vai na Europa, é uma raça, hoje um pouco mais misturado, mas era assim que existia. Você ia no Japão, na China, era só aquele povo que vivia lá, certo? O Brasil nunca teve isso. Porque fomos colonizados pelos europeus, mas trouxemos os africanos, depois trouxemos mais europeus, trouxemos orientais e formamos uma nação que nós chamamos, que a sociologia chama de uma sociedade miscigenada, raças misturadas. Os hebreus não, eles são todos descendentes de Abraão. Quando você vai em Gênesis, em João capítulo 4, no episódio da mulher samaritana, o que está entre parênteses lá, que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Por quê? Porque os samaritanos eram descendentes das 10 tribos com a mistura dos assírios, que invadiram o reino do norte e foram para lá. Os judeus foram conquistados, mas não tiveram a sua pureza racial, entre aspas. Então, eles eram puros, eles deviam se casar entre eles. Tanto é que o texto que eu entendo assim mais polêmico da Bíblia, não é? Mais maluco da Bíblia, é quando Esdras manda os homens que eram hebreus se despedir das mulheres e dos filhos que eram dos cananeus, dos outros povos, e ficarem sozinhos em Jerusalém. Olhando pelo prisma social, olhando pelo prisma humano, olhando pelo prisma de Jesus, a loucura que Esdras fez. Mas fez por quê? Para preservar a identidade de uma nação. Não é? A justificativa não é plausível, mas ela existe. Não é? Era preservar a pureza da nação. Ah, tinha que preservar a religião, sim, mas naquele contexto era a pureza deles. Deus havia falado, né? Que não haveria, não dar os filhos, vossos filhos, a eles nem toma filhos. Nem tomem suas mulheres como esposas. Então, Esdras, olhando no âmbito bíblico, sem dúvida, agiu da maneira correta naquele contexto. Hoje a gente olhando é estranho, não é? Isso, ele era um sacerdote também. Também. Então tem todo esse pano de fundo na história para fazer isso. Tudo por quê? Para que eles se mantivessem unidos como uma nação, se mantivessem unidos como um povo. Só que na prática, no dia a dia, eles não viveram tanto para Deus assim. O período dos juízes deixa muito claro isso para nós, não é? Os amonitas, os amalequitas, todos os itas lá da vida, todos os eus da vida, invadiram lá e tomaram conta. Fala. O senhor expondo lá que nem dos judeus e o samaritano. Se olhar lá, essa semana estava conversando com o pastor, ele refletindo sobre o sacerdote e o levita, quando passa perto daquele homem que foi saqueado e machucado, eles também não estavam errados no olhar, porque eles obedeceram à lei. No caso que eles, tendo o contexto da lei sobre eles sendo sacerdote, eles não poderiam ter contato com a pessoa daquele jeito. Então a gente olha que a gente falou assim, no contexto da lei, mas no humanitário, aquele do na próximo. Verdade, Jesus usa essa parábola porque estava ensinando um novo caminho. Né? Então, o sacerdote e o levita agiram dentro da lei. Né? Mas, primeiro, eles não eram sacerdotes nem levitas, porque eles não eram mais da descendência de Levi. Né? Tinham só o cargo, não tinham a origem. Né? E depois Jesus estava ensinando o outro caminho. No meu sentido dele fazer a obra mesmo. Exatamente. O que nós precisamos entender isso? Todo esse pano de fundo é para quê? Para manter uma nação, para manter um povo que fosse o portador da palavra de Deus. Se você analisar o território que está falando lá em Êxodo, se não me engano, 29 ou 30, o tamanho do território, ele começava no mar Mediterrâneo e terminava no Iraque. Certo? Terminava no Rio Eufrates, a terra de Israel. Pegava todo o deserto da Arábia. O que nós temos no Iraque, na Arábia, em toda aquela região do Oriente Médio? Petróleo. Você já imaginou toda
nas mãos dos hebreus? Quem comandava o mundo? Financeiramente, economicamente. O que o mundo iria fazer? O mundo iria olhar para Israel e tentar ser como ele. Nós olhamos para os Estados Unidos e queremos ser como ele. Construímos casas, parques, temos um estilo de vida parecido com os dos americanos. Por quê? Porque eles são prósperos. Parecido com os europeus. Por quê? Porque eles são prósperos. Por que a gente não imita o Haiti? Por que a gente não imita a Guatemala, o México? Porque não são prósperos. Se o petróleo estivesse na mão dos hebreus, que é a herança deles, o mundo iria imitá-los. E qual era o segredo da prosperidade dos hebreus? O Deus deles. Quem deu aquela riqueza para eles? O Deus deles. Servir a Deus seria algo que nós iríamos buscar como seres humanos naturais de qualquer maneira. A partir disso, chegaria um momento, talvez naquele momento, talvez eu acredito que um pouco antes, da chamada que Paulo usa, plenitude dos tempos, onde Jesus viria e morreria, sim, como morreu, mas não traído, não vendido como foi. A morte seria de uma outra maneira. Jesus redimiria a humanidade, sem dúvida, mas como pano de fundo principal os hebreus. Imagine se eles tivessem aceitado Jesus, se eles tivessem reconhecido Jesus como o Messias, o descendente de Davi que ele era. Imagina só, tudo bem, o próprio Jesus falou assim: não é a hora de vocês falarem quem sou eu, não é a hora de vocês falarem quem sou eu. João, eu não sou o noivo, eu sou só o amigo, ele é o cara. E ele falava: não é hora de eu me revelar, não falem nada. Você vê no comecinho do Evangelho de João, quando você tem uma fase cronológica da vida de Jesus no começo de João, do Evangelho, você vê quantas vezes Jesus fala isso, porque não era hora de se revelar. Por quê? Se ele se revelasse naquele momento, ele seria o rei e não o Salvador. Por quê? O contexto político estava contaminado. Não era o contexto político que Deus queria lá atrás. O contexto político que Deus queria era dar terra, dar nação, fazer com que eles se tornassem exponenciais, expoentes em tudo o que eles fizessem, exemplo para as pessoas, para que Jesus pudesse vir dentro daquele contexto. Mas politicamente isso não aconteceu. Quando começa a ruir isso? Com Josué isso começa. Com o período de, como é que falar que você usou? De anarquia que eles viveram com os juízes. Não é? Tudo isso desfacelou. O plano de Deus não deu certo? Não é isso. Mas aquilo que Deus queria que acontecesse, a vontade soberana de Deus, não aconteceu. Aconteceu a permissiva. Por quê? Porque a história aconteceu de acordo com as decisões do povo. Quando Samuel começa a reestruturar isso, quando Samuel assume o verdadeiro lugar de um sacerdote, profeta e juiz, que organizou a nação com as 6 cidades de refúgio, que estabeleceu nesses 6 lugares os fóruns competentes para as discussões que deveriam haver. Quando ele conseguiu organizar a religião ao ponto de dar credibilidade, porque ele, seu antecessor, não tinha credibilidade. Hófini e Finéias, então, não precisa nem falar, não é? Não tinham credibilidade. Samuel restaura isso. Quando Samuel restaura isso, o que o povo faz? No capítulo 7, no 8 já... Exatamente. No 8 ele diz o quê? Dá-nos um rei como as outras nações o têm. Professor, ao invés de ser independentes, queriam ser parecidos. mas isso daí, o povo também acho que usou por desculpa o fato dos filhos de Samuel estarem pelo mesmo caminho de Hofni e Finéias, que eles eram corruptos dentro do templo. Só que os filhos de Samuel,
Eles estavam como juízes e ainda assim aceitando presentes para jogar causas a favor do... Corrompendo o juízo antes. Acabaram usando isso por desculpa para falar, olha, você sim... Você já está velho, seus filhos não são bons. E você vai colocar eles para ficar à frente do povo e eles estão agindo conforme o outro. Então a gente quer um rei. Mas eu concordo com ele. Se for olhar para o lado político, não é. Oi? Se for olhar para o lado político, não. Por que não? Porque as pessoas também que estavam por trás criou alguém para tentar manipular alguém. Também. Mas o que a gente precisa analisar é o seguinte: os filhos de Samuel não eram bons? Beleza, todo mundo sabe disso. Certo? Qual era o papel deles como anciãos, como líderes, como príncipes de Israel? Samuel está morrendo? O que nós precisamos fazer? Arrumar um novo Samuel. Seus filhos não são bons. Nós precisamos arrumar um cara que nem você. Quem vai ser? Mas o que eles fizeram? Quiseram parecer. Talvez para manipular o poder, para manipular uma série de situações. Certo? Mas o erro deles foi exatamente isso. Queremos parecer com as outras nações. Eles deveriam ser o paradigma e não pegar o paradigma de outro. Exatamente. Certo? Eles não vão fazer que nem os outros. E aí aparece Saul, um menino completamente despreparado, não é? Que colou em Samuel por um determinado período, mas subiu na cabeça dele no episódio dos Amalequitas, não é? dos descendentes de Agar, que ele vai lá e não faz o que Samuel mandou, não é? Mais à frente ele se perde completamente com o ciúme de Davi. Mais à frente ele se perde completamente empreendendo uma guerra de praticamente 15 anos correndo atrás de Davi. Davi querendo salvá-lo, Davi encontrando um mecanismo para matá-lo e não matando, e ele continuou por 15 anos até que chegou ao suicídio. Não é? Foi o suicídio que ele fez, para morrer daquele jeito, uma batalha com os filisteus. É uma cartomante ele foi, né? Foi na cartomante. Mas no começo ele já demonstrava também que ele não era uma pessoa muito estável, né? Sim. Porque quando ele foi escolhido, Claro. Mas a pergunta, só a pergunta que não quer calar, acredito que o senhor já fez essa pergunta para o texto. Se Deus escolheu Abraão, capítulo 12, e por que então, capítulo 6, Noé? Não. Porque não é pessoal. Canaã, a tranqueira que foi. Não é? Mas o pai Noé? Então, ele escolheu Noé. Noé era uma das opções de Deus nesse contexto. Viu ele justo. Nesse raciocínio, naquele momento. Depois ele vai se embriagar, ele vai se perder. Tanto é que Abraão é dos descendentes de qual dos 3 filhos dele? Não lembro. Dos semitas, de Sem, aqueles que vão habitar na Mesopotâmia. Canaã são os que habitam a África e Jafé são os que habitam a Europa. Certo? Por quê? O que Noé, fez, amaldiçoando Canaã, tirou a credibilidade dele diante de Deus. Não é? E outro, naquele momento, não havia como Noé, não havia condições humanas de Noé criar uma nação. Porque os filhos iam se dispersar. O objetivo de Deus escolher Noé era repovoar a terra. Não criar uma nação naquele momento. Tanto é que ele vai tentar, ele vai perceber a atitude do ser humano em Gênesis 11. Que ele precisa confundir as línguas para que eles pudessem se dispersar, senão eles iam construir os zigurates lá para tentar chegar até Deus e não iam conseguir, mas tentariam dominar Deus. Não é? Mas esse raciocínio, tudo isso que eu estou levando vocês a pensar, é exatamente para entendermos uma coisa: Israel deveria ser o exemplo, a nação deveria ser aquela governada por sacerdotes, governada pela religião, governada pelos princípios morais que nós carregamos até hoje no cristianismo. Não é? Ninguém pode negar o
benefício, mesmo que você tire Deus da jogada. Tira Deus. Olha o cristianismo como uma instituição que manipula as pessoas. Vamos viajar na maionese, certo? Tira Deus do lado. A igreja cristã, tanto católica quanto protestante, como uma entidade que domina as pessoas. Ela dominou e dominou bem. Por quê? Porque nós diminuímos em 98% os sacrifícios humanos. Nós passamos a respeitar e valorizar a mulher, o idoso, a criança, e não apenas como havia nos outros povos, o homem como um ser dominante. Nós mudamos a forma, o cristianismo mudou a forma. Isso é devido, inclusive, à própria Igreja Católica. Não é? Você acha que a doutrina que a gente viveu até alguns anos atrás, algumas igrejas têm até hoje, os costumes, não doutrinas, né? Os costumes vieram da onde? Foi o Gunnar Wingren e o Daniel Berg que inventaram, tiveram a revelação de Deus para fazer aquele tipo de costume? Claro que não, veio dos padres. Os princípios morais, moralistas, veio dos padres, porque eles eram celibatários. Quem ajudava eles dentro da igreja, na maioria das vezes? Mulheres. E eles não podiam fazer nada. O que eles fizeram? Foram criando barreiras morais, para quê? Para que eles não fossem tentados. E aí as roupas se tornaram mais compridas, menos sensuais, sem joias, sem isso, sem aquilo. Pega uma pessoa católica de 80, 90 anos e veja como é que ela se veste. Vê se ela usa maquiagem, vê se ela usa brinco, se ela usa batom. Por quê? Porque a igreja lá atrás não permitia isso. Como uma forma de proteger os sacerdotes, moralmente falando. Óbvio que as coisas aconteciam, né? Você não tem nem o que falar. Mas eram mecanismos que foram criados para evitar isso. Então, a contribuição da Igreja Católica para o mundo que nós temos hoje é excepcional. É excepcional. Não estou falando de doutrina, não estou falando de servir a Deus, não estou falando de salvação, estou falando de contribuição social. Nós, como estudiosos da teologia, precisamos aprender a dividir isso. Precisamos aprender a ter essa noção. Os católicos, como administração eclesiástica, dão de 1 milhão a 0 na gente. Dão de 1 milhão a 0. Por quê? Porque são organizados, porque tem tudo dentro da estrutura deles que privilegia isso. Começa um loteamento aqui, a primeira coisa que faz é o quê? É dar um terreno para construir um salão paroquial, para depois virar uma igreja. Vai o pastor como o pastor pedir. Vai ter que dar para todo mundo, pastor. Padre só tem um grupo na cidade. A igreja evangélica já dizia o saudoso e sábio Padre Macaco. Lembra dele? Padre Macaco, né? E tinha um pastor na rádio que falava: eu não sou o Padre Macaco, não. O Padre Macaco dizia assim: olha, gente, não vamos nos preocupar com os evangélicos. Eles se matam sozinhos. Não precisa se preocupar com eles. Eles se matam sozinhos, deixa eles. Vamos tocar nossa rosa, como que chama? Rosa mística, né? Vamos tocar nossa rosa mística aqui, porque eles se matam sozinhos. Eles se dividem entre eles se racham, eles brigam e a gente mantém a unidade. Está errado? De jeito nenhum. Por quê? Porque a partir do momento que o homem, como ser que adora a Deus, como administrador daquilo que é de Deus, se desvia e traz seu próprio interesse, como os padres em muitas coisas fizeram também, a Igreja Católica em muitas coisas fez, tem uma boa contribuição, mas socialmente falando, ela também foi conivente com o nazismo, com eutanásia, a história de que os africanos são negros porque é a maldição de Cã, por isso que eles ficaram daquela cor. Nasceu onde? Nasceu no Papa. Absurdo. Então, tem a boa contribuição para a vida, para a sociedade, mas também tem as coisas erradas que fizeram. A igreja protestante, da mesma forma. Porque nós temos uma das igrejas históricas mais importantes, é a igreja metodista. Certo? Metodismo vem da onde?
mas tem uma contribuição, os metodistas, educação, tudo legal, mas a essência deles também não é lá essas coisas. Certo? Lutero, você acha que Lutero queria fundar a igreja para brigar com os papas? Mas não era vida. Não é? Ele fez o papel dele daquilo que Deus o direcionou naquele momento, depois cataram o nome dele e fundaram a igreja. E botaram luterana, baseada nos princípios de Lutero. Legal, mas tem muita coisa errada. Não é? Então, não estou dizendo que a nossa também não tem, a de vocês que tem, a minha não tem, todas têm. Mas nós precisamos olhar para a essência. Deus nos quer hoje, o Israel de Deus hoje é quem? Somos nós, a igreja. Se nós somos o Israel de Deus, nós vamos olhar a história de Israel e a partir da história de Israel, nós fazemos o quê? Nós entendemos que nós devemos ser os paradigmas, que nós devemos ser o exemplo, que nós precisamos dar o exemplo, como instituição, como povo, como família, como indivíduo. Para quê? Para que as pessoas olhem para nós e digam: esses são abençoados, eu quero viver o que eles vivem, eu quero Deus que eles têm. Entendeu isso? É o que nós devemos fazer. Conhecer o Velho Testamento, conhecer a história de Israel, é conhecer o nosso papel hoje. Conhecer o que nós devemos fazer hoje como igreja. Por quê? Sermos o paradigma, sermos aqueles que vivem os princípios da palavra de Deus. Quais são os 10 mandamentos do Novo Testamento? As bem-aventuranças. Só que no Velho Testamento, não matarás, não furtarás. No Novo Testamento fala o quê? Se você fizer isso, você é bem-aventurado. Velho Testamento, mandamento. Novo Testamento, sugestão. Bem-aventurados aqueles que fazem isso. Bem-aventurados aqueles que sofrem isso. Bem-aventurados aqueles. É o exemplo. Não é? Hebreus 10:1, a lei é a sombra daquilo que nós vivemos. Romanos também fala que tudo que foi escrito no Velho foi escrito para a nossa edificação. Então, você faz um paralelo entre os 10 mandamentos e as bem-aventuranças. Mandamento e sugestão que nós devemos fazer. Se você estudar as bem-aventuranças, você vai encontrar 10 bem-aventuranças. Estamos falando do prefácio da lei. Estamos falando do prefácio da lei da igreja, as bem-aventuranças. A partir das bem-aventuranças vem o quê? Os exemplos daquilo que Jesus nos ensina a fazer. Não é? Lá no Velho Testamento, o levita não pode se contaminar. No Novo Testamento, o levita tem que cuidar, tem que passar óleo, tem que dar hospedagem e tem que pagar hospedagem. Tem que fazer tudo. Não é? Então, a mesma situação. Quando você pega o Novo Testamento, você pega as bem-aventuranças, são 10 no total. E cada uma delas é paralela a um dos 10 mandamentos. E vai nos fazer, a partir daí, dessas 10 bem-aventuranças, conduzir a forma de viver. Como era para eles conduzirem a forma de viver deles em Israel, a nossa forma de viver é exatamente essa. Certo? Quando entendemos isso, gente, entendemos o nosso papel, entendemos a nossa vida, entendemos como devemos agir como cristãos da terra. Não é? O povo de Israel se perdeu não acreditando nos filhos de Samuel, se perdeu escolhendo, pedindo um rei, se perdeu se chafurdando naquilo que o próprio Saul fez de errado, não é? Se perdeu quando ficou com Esbozete por um determinado período, 7 anos e meio, até que Davi assume o trono de todo Israel, 33 anos e meio depois, não é? Se perdeu com Roboão depois, se perdeu com Davi em alguns momentos, com Salomão bem suave, com Roboão destruiu tudo. Não é? Essa trinidade de reis, Saul, Davi e Salomão, mostram o quê? Um propósito de Deus em tudo isso. O povo de Israel não teria um rei, seriam só sacerdotes que os governavam. Não, eles iam evoluir. Davi era a evolução do governo. O rei Davi,
descendente da tribo de Judá. O leãozinho que teria o cetro na mão, a promessa lá de Jacó, de Gênesis 49. Mas eles acabaram se perdendo e criando toda uma estrutura, não é? De impostos, porque o rei precisava de impostos para sobreviver, para manter palácio, para manter exército, porque eles não tinham nada disso antes. Não é? Isso foi se aprofundando ao ponto de chegar em Roboão, o reino rachar por conta disso. Não é? Agora, quando nós entendemos isso, nós entendemos a importância que Deus deu a Israel. Não é? A gente usava uma palavra antigamente quando era criança, a lambuja que Deus deu a Israel. Né? A chance que Deus deu a Israel de eles se firmarem, mas não conseguiram fazer. Abandonaram isso e acabaram se tornando hoje uma nação poderosa, pode ser, mas pequenininha, não é? Rodeada de armas por todos os lados, que simplesmente acabou sofrendo e sofrem até hoje. Tem tecnologia, tem um monte de coisa, mas... Olhando por outro ângulo, assim, quando Moisés falou a Deus, Deus falou a Moisés, assim, olha Moisés, vou fazer de você uma nova nação, um novo povo, as suas entranhas. Qual a visão do Senhor nesse caso? Como imaginaria o Senhor assim, Israel, entrando em Canaã, das entranhas de Moisés? Filho, se Deus mandou dilúvio, matar aquele povo lá e fazer um povo novo com Moisés, era facinho. Mas, eu acho que Deus fez isso como um teste para Moisés, essencialmente, para ver até onde ia a liderança dele, para que, se você observar a cronologia da Bíblia, ele só foi chamado do homem mais manso da terra depois desse fato. Então não. Apesar também que o povo que entrou em Canaã, na realidade, não foi o povo que... Sim. Né? Então quer dizer que é o povo, na verdade, que é duro de servir. Foi purificado. Independente de quem seria, estava no coração do povo ser rebelde. Porque você imagina em Êxodo, lá quando, acho que é o 30 ou 32, que eles falam que vão servir a Deus. Logo em seguida, não, antes, né, 32 é o episódio do bezerro de ouro. Logo em seguida vem o bezerro de ouro. Eu acho assim, se Moisés estava lá, nos 40 dias, pegando as tábuas dos 10 mandamentos, e o povo falasse assim, gente, seguinte, Moisés morreu, acabou, sumiu, vamos tocar nossa vida? Arão, você nos lidera agora. Se Deus estava com Moisés, você é o sacerdote, Deus está com você, vamos tocar. A história tinha sido bem diferente. O problema foi que eles agiram com a mente de escravos. O problema foi que eles foram lá e fizeram um outro Deus. Eles afrontaram a palavra, eles não cumpriram a palavra deles e ofenderam a Deus. 12 capítulos antes, Gênesis 32, Êxodo 32, e 12 capítulos antes, Êxodo 20, somente tu serás o nosso Deus. Nós adoraremos somente ao Senhor. O Senhor é o nosso único Deus. 12 capítulos depois, fizeram. Você vê de Samuel, para eles venceram o que aconteceu, eles tiveram que parar de adorar, pedir perdão de novo, e senão ia continuar assim. Ia continuar do mesmo jeito. Ia continuar do mesmo jeito. Então, veja como isso acaba sendo um espelho para nós, da nossa vida, dos nossos pecados, da nossa luta diária contra o pecado. Né? Eu costumo sempre brincar assim, que Deus é bom, o diabo não presta. E aí, tudo bem? Deus é bom, o diabo não presta. E tontos somos nós que caminhamos do diabo de vez em quando. Tontos somos nós que, de vez em quando, abraçamos o capeta aí nas nossas decisões, nas nossas atitudes, né? E aí acabamos sofrendo. A mesma consequência que o Diego falou, né? Do que aconteceu com os filhos de Israel. Olhando para as questões históricas, né? Você sabe que no livro de Samuel nós temos 2 livros, o primeiro e o segundo. Na verdade é uma divisão pedagógica, porque foi um livro só. Originariamente, se você pegar a Septuaginta, é um livro só, que foi dividido pedagogicamente em 2. O primeiro Samuel, para contar a história do rei Saul, e o segundo Samuel
história do rei Davi. Certo? Tem exatamente essa divisão. Quem escreveu Samuel foi o próprio profeta Samuel até a sua morte. Da sua morte em diante, o profeta Gade e o profeta Natã. Certo? 1 Crônicas 29 fala exatamente isso. Que Gade e Natã foram escritores da história. Certo? Algumas pessoas sugerem que o sacerdote Abiatar foi o que escreveu a completude, o final do livro de Samuel. Não temos evidências, mas também não temos evidências de Gade e Natã. A maioria dos estudiosos atribuem aos dois, certo? Poucos estudiosos atribuem a Abiatar. Na verdade, Abiatar foi aquele que teve como antecessor Samuel e como sucessor Zadok. Não é? Eu acredito que junto com Abraão aí, com Arão, os principais sacerdotes de Israel. Você vai contar Judas Macabeu, mas ele não era levita. Não é? Vimos a semana passada esse slide que fala de Samuel, que Eucana era efraimita, mas na verdade ele morava na região de Efraim, mas era da tribo de Levi, certo? Dando aí credibilidade ao sacerdócio de Samuel, certo? Falamos da poligamia, né? A questão de ter várias mulheres, que a Bíblia narra os comportamentos, mas não concorda com eles, certo? E aí, Saul, aquele que foi escolhido às pressas, não é? Se mantém no poder por 40 anos. Os 3 reis da monarquia unida reinaram por 40 anos. Saul 40, Davi 40 e Salomão 40, certo? Por que ele reinou por 40 anos? Por que demorou tanto? Primeiro, pela tirania dele, pela forma como ele conduzia as coisas. Segundo, pela benevolência de Davi, porque era para ele ter morrido 15 anos antes. A primeira oportunidade que Davi teve na caverna, não é? Quando Saul está lá fazendo suas necessidades, ele teve a oportunidade de matá-lo. Na segunda vez, quando Davi vai sozinho no acampamento, rouba a espada, sai de lá e acorda todo mundo aqui, ó, eu entrei, peguei a espada do rei, podia ter matado ele, ninguém viu, Abner, não sou tonto, não consegui fazer nada, não é? 2 oportunidades. Então, ele só se mantém no trono por 40 anos pela sua tirania e pela benevolência de Davi, que não quis matá-lo, até porque ele tinha apreço a ele. Não é? O fim de Saul e Jonatas e o destino daqueles que foram os mensageiros da morte de Saul. Não é? Davi fica tão triste, tão desesperado, que manda matar os mensageiros. Aí nós temos o reino de Isbosete. Na verdade, Isbosete era apenas um marionete de Abner, não é? O comandante do exército de Saul, que com a morte de Saul perderia o poder, perderia a liderança, perderia o cargo de general do exército. Então ele faz de Isbosete um marionete para que ele pudesse negociar com Davi, ao ponto de Davi lhe dar alguma coisa e ele conseguir algumas benesses. Política pura nesse contexto aqui, certo? Vamos lá, 2 Samuel 2, do 8 ao 10. Eu tenho um livro que chama Governo de Vida Não Humanas. Acho que não. Do Zé Almontes, ele fala sobre o primeiro e segundo Samuel. Vai ser interessante para o Ele se baseia nisso. Só nisso. 2 Samuel, capítulo 2. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Amanaim, onde proclamou rei de Gileade sobre todos os açoritas em Jezreel, Efraim, Benjamim e por toda a terra de Israel.
Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos quando começou a reinar sobre Israel e reinou 2 anos. A tribo de Judá, porém, seguia a Davi. Davi reinou em Hebrom sobre a tribo de Judá durante 7 anos e 6 meses. A partir do versículo 12, nós temos a vitória de Davi sobre Isbosete, certo? Olha aqui, 2 Samuel 3:1. Durou muito tempo o conflito entre os que apoiavam a família de Saul e os que defendiam Davi. Contudo, Davi ia ficando cada dia mais forte e os aliados de Saul cada vez mais fracos. Este versículo fala a importância de Abner, não é? Ele manteve um reino morto por um grande período, não é? Isbosete por 2 anos e meio, né? O texto fala. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos, começou a reinar, reinou 2 anos. Mas o reino dividido permanece por 7 anos e meio, até que Davi consegue conquistar todos eles, para que se tornassem seus súditos. São 7 anos e meio, preparando diplomaticamente e, obviamente, com batalhas também, para assumir o trono, primeiro em Hebrom, depois ele vai para Jerusalém. E olha que interessante, se você continuar a sequência de 2 Samuel, é emblemático demais a vitória de Davi. Por quê? Ele conquista as 12 tribos, não é? E ele precisava mostrar seu poder. Como é que ele ia mostrar o seu poder? Conquistando a colina mais alta, que era Jerusalém, a cidade fechada, murada, governada pelos jebuseus. Ele tem toda aquela estratégia de entrar pelos canais de esgoto, não é? E ninguém imaginava que ele iria fazer aquilo, faz uma emboscada. Quando os jebuseus percebem, ele já estava lá dentro do exército e ele conseguiu dominar Jerusalém. Fez de Jerusalém a sua cidade. Tanto é que você deve ter lido na Bíblia quantas vezes Jerusalém, a cidade de Davi. Por quê? Ele foi ele que conquistou para ele e transformou a capital do reino, o lugar do seu palácio, o lugar onde tudo acontecia, politicamente falando, né? Economicamente falando, o reino, Jerusalém, a cidade murada, era a capital do reino. Ele fez isso para se estabelecer como o rei de todos, para dar identidade à nação, para melhorar a moral das pessoas. Olha, tínhamos uns caras morando no nosso meio, o rei conseguiu dar fim deles. E aí, Davi consegue reinar e fazer o que faz. Comete erros, é verdade, mas sem dúvida nenhuma que foi um rei magnífico. Tanto que a arqueologia, eu até citei nos slides, achava que Davi era um personagem folclórico, né? Era um líder tribal que tinha uma fama pequenininha lá e não era o rei que era. Depois a arqueologia vai descobrir isso. Mas Davi tem esse papel importante, não é? 2 Samuel 3:1 nós já lemos, não é? 3:6. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e de Davi. Abner se arrogava todo o poder da casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Rispa, filha de Aiá. É isso? Não estou lendo direito aqui, meus olhos estão misturados aqui. Certa ocasião, Isbosete indagou a Abner: por que deitaste com a serva do meu pai? E a história de Rispa, que é a mulher que perdeu seus filhos, não é? Ficou lá por 6 meses praticamente, velando o corpo dos filhos pendurados, na colina, toda aquela história. Interessante que os corpos ficaram lá e foram preservados por causa do vento. O vento preserva os corpos, o corpo em decomposição. Não é? Eles estavam no alto de uma colina e ali foram preservados por todo aquele período, até que Davi vai lá e consegue resgatar e dar um enterro digno aos 2 que eram filhos de Saul, né? Segundo a Bíblia, porque pode ser que eram de Abner, né? Saul registrou, né? De um jeito aqui, o negócio não era muito legal, não é? Samuel
2 Samuel 4, do 1 ao 7, Abner morre e Isbosete acaba morrendo também. Olha aí o mapinha que tem, nas bolinhas que são vermelhas, falam das cidades que foram governadas por Isbosete, certo? E depois a cidade de Hebron, e logo em seguida depois Davi vai reinar sobre todo Israel, certo? 2 Samuel 5, do 1 ao 5. Quem lembra mim, por favor? Do 1 ao 5? Isso. Então todas as tribos de Israel foram até Davi em Hebrom e disseram: somos parentes de sangue. Além disso, quando Saul ainda era o nosso rei, era tu quem comandavas as batalhas em Israel. E também o Senhor te disse: serás o pastor do meu povo Israel e chefe sobre ele. Assim, todos os anciãos de Israel foram se encontrar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos e 6 meses sobre Judá, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Amém. Percebem? Aí que ele assume o trono de toda a nação. Ele consegue reunificar. Josué dividiu, o período dos juízes foi dividido, Samuel uniu, Isbosete com Abner desuniram, e ele consegue, depois de 7 anos e meio, reunir. Então, precisa ficar bem clara essa cronologia na nossa mente, certo? 7 anos e meio, sob o governo de Abner praticamente, que Isbosete morre 2 anos depois, e 33 anos e meio sob o governo total do rei Davi, certo? Primeiro pela questão de Abner, e segundo porque Deus vai cumprir a promessa sobre a vida dele, certo? Quando ele se torna rei, então no capítulo 5, ainda em Samuel, 2 Samuel 5, a tomada de Jerusalém da mão dos jebuseus. Em 2 Samuel 5, 19 ao 25, a destruição de uma boa parte do poder dos filisteus. Em 2 Samuel 6, a retomada da arca, estava também perdida desde a época de Ofni e Finéias, e a partir do capítulo 8, outras conquistas que o rei Davi teve durante o seu reinado, certo? Diversas vitórias do rei Davi. É interessante nós entendermos o seguinte: olha lá, 2 Samuel 5,14, leia para mim, por favor. 2 Samuel 5,14. E estes são os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, e Natã e Salomão. Isso. Os filhos de Davi que nasceram aonde? Jerusalém. Guarde os 2 últimos. Quais são os últimos? Natã e Saul. Salomão. Filhos de Davi. Filhos de Davi, Natã e Salomão. Ok? Agora vamos para Mateus 1:8. O que fala lá? Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Mateus 1:8. Isso, obrigado, exatamente. Corrijam então. É 1:6. Vai agora, Ela. Com a sua voz de Cid Moreira. Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou daquela que havia sido mulher de Urias, Salomão. Então, Mateus
fala que a genealogia real de Jesus vem a partir de quem? Salomão. Certo? Perfeito? Veio de Salomão. Olha o 16. Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, denominado Cristo. Como é que é o nome do pai de José? Jacó. Jacó. Guardem isso. Certo? Agora vamos para o Lucas 3. Aqui nós temos uma outra perspectiva da genealogia de Jesus. Lucas 3, 23. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava filho de José, e José de Eli. José, filho de? Eli. E agora? O que Mateus fala para chamar o pai de José? E aqui? E agora? Olha o 31. Filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de? Natan. Filho de? Maria era descendente de Natã, certo? E José era descendente de Salomão. A linhagem real está em José. Mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele não poderia ser legitimamente o leão da tribo de Judá se sua mãe também não fosse da tribo de Judá. Por quê? Porque ele não era filho de José. Certo? Ele tinha o sangue de José? Jesus? Não tinha. Se ele não tinha o sangue de José, como é que ele era da tribo de Judá? Por adoção? Por Maria. O Eli que se fala lá é o pai dele. Perdão, o Jacó que fala lá é o pai de José. O Eli que fala aqui é o pai de Maria. Por quê? Porque quando o pai morria, você se tornava filho do seu sogro. Certo? Era uma adoção que acontecia. Por isso que fala aqui, lá fala que ele era filho de Jacó. Legal, era o pai de José. Certo? Lá no RG de Jesus tinha lá o nome de José e o nome do Jacó. Mas também tinha o nome da Maria e o nome do Eli, que era o pai dela. O pai de José, obviamente, já tinha morrido. E era um pouco mais velho. José era mais velho que Maria. E ele recebe a adoção através de Eli. Até porque o nome de Maria não poderia aparecer na genealogia, porque ela era mulher. A genealogia era só dos homens. Certo? Preconceituoso é verdade, mas é um fato histórico. Certo? Então, eu fiz um esqueminha aí no slide mostrando o seguinte: Davi e Batseba, eles têm Sinéia, Natã, Sobabe e Salomão, certo? De Natã vai nascer Matatá, vai nascer Eli, vai nascer José. Falei, escrevi errado, desculpa. O Eli e o Jacó que está trocado, perdão. Vai nascer Matatá, vai nascer Natã, vai nascer, não, tá certo. Vai nascer Eli, vai nascer José e vai nascer Jesus. No lado de Salomão vai gerar Roboão, vai gerar Jacó, de onde temos José, de onde temos Jesus como filho dele. Certo? Nas duas genealogias de Davi e tanto de Salomão
quanto de Natã, nós temos a legitimidade de Jesus. Conseguiram entender? Alguma dúvida? Então Jesus é descendente de Davi, sim. De Davi, sim. E tem gente que briga e fala que não é. E eu falava, é sim, porque o nome dele é Deus, da tribo de Judá. Eu não sabia como, mas aí agora está. Mas, pastor, Maria, ela foi recebida, né, pelo Espírito Santo, filho ali, Jesus, e José não teve, o marido dela não teve aquela ligação carnal, tá? Todo aquele trâmite de gerar a criança. Como que o senhor enxerga esse ponto aí? Você entendeu o que eu quis dizer? Milagre divino de todas as Porque formas. até então, a gente percebe na leitura, vem aqui, né, vamos dizer aqui, vem Matatá, né, que é filho de Natã, depois Eli, José e Jesus. Sim. E pela lógica, José ele não teve a semente lá. Sim, sim. Então, Por isso que Maria vem de Natã, para dizer que ele é filho de queira ou Davi. não, isso é legal, queira ou não queira, puxa lá o fio do miado. Exatamente, exatamente. Se alguém criticar, não, mas José não tem, né? José não é pai dele? Ele nasceu do Espírito Santo? Sim, mas Maria é Vamos filho olhar de para Davi. Maria então. Maria é filha de Davi, não jeito. Na verdade, gente, o mito que nós precisamos desmistificar é Maria, certo? Nós, como evangélicos, temos o dom natural de odiar Maria, certo? Porque ela foi deificada pela Igreja Católica, certo? Há uma vertente católica, inclusive com teses de mestrado e doutorado em teologia, da quadriunidade: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e Maria. Os quatro são Deus, formam a divindade que nós chamamos de Deus. Olha onde chega o negócio, certo? Porém, para você olhar para ela como uma garota que deveria ter quantos anos naquela época? Entre 16 e 19 anos, não tinha mais que isso, certo? Escolhê-la para que ela se tornasse a mãe de Jesus, escolhê-la para que ela, você imagina uma menina de 16 anos hoje grávida, o rolo que é, Ainda falar que é do Espírito Santo. ainda falando que não é do noivo dela, que foi Deus que plantou a semente. Quando você fala, você vê a Bíblia, não é, que transformou numa essa, bendita és tu entre as mulheres, ela era bendita mesmo, sem dúvida nenhuma. Não podemos tirar o mérito de Maria, não vamos idolatrá-la. Ela própria diz em Lucas: minha alma se alegra em ti, meu Salvador. Ela não salva ninguém, né? Ela própria reconhece isso, mas não podemos tirar a importância e o respeito que essa mulher tem. Não é exagero, não é idolatria dizer que ela é a mãe do Filho de Deus. É um fato, certo? Daí a transformá-la em Deus é outra história, certo? Mas a importância dela, o respeito que nós devemos ter por ela, e aliás, vou um pouco mais longe fazendo um parênteses na nossa matéria, né? O respeito que devemos ter com a Igreja Católica, certo? Israel já teve aula comigo, já discutimos isso várias vezes, né? O respeito que devemos ter com eles, a doutrina deles é 90% igual a nossa, 90%. Eles divergem no culto aos mortos, na idolatria a Maria e algumas outras coisas, certo? A essência deles é a mesma que nós. Pergunta se eles não acreditam em libertação, em cura interior, em batismo do Espírito Santo, em salvação, em demônio, a mesma coisa. Eles só se desviaram ao longo do caminho. Qual é a igreja primitiva? A igreja romana. Por quê? Os muçulmanos invadiram Jerusalém, Antioquia, toda aquela região oriental, não é? Se não fosse a igreja que
Paulo plantou em Roma, que deixou na mão de João Marcos, o cristianismo tinha acabado. Foi a igreja de Roma que sobreviveu, foi a igreja de Roma que aguentou, foi a igreja de Roma que, fraca como estava, se aliou ao Estado para sobreviver. Não podemos tirar esse mérito deles. Se perderam no meio do caminho, sem dúvida. Mas o mérito e o respeito da importância deles na história da humanidade e para o cristianismo, se isso vai gerar salvação ou não, se vai dar galardão para o Papa, para a Papisa, para quem foi lá, não interessa. É outra história. Certo? Mas, nesse contexto, nós precisamos sempre olhar com esse olhar, sem preconceito, olhar o fato. Estudioso, você estuda teologia, você estuda Deus. Quando você estuda Deus, você estuda Deus em todos esses aspectos. E nós precisamos olhar Deus, Ele é o nosso Salvador, sem dúvida. Ele é aquele que morreu por nós, que enviou Jesus, João 3,16, tudo certo, tudo perfeito. Mas, para estudar Deus, nós precisamos olhar essa vertente, olhar desta maneira. Não é? Quando você olha para as outras religiões com respeito, você também tem respeito quando você vai falar de Jesus. Certo? Eu, particularmente, só dando um exemplo para encerrar, a coisa mais difícil que existe é achar um testemunho de Jeová desonesto. Heresia, do começo ao fim. Mas, historicamente, socialmente, eles são bons para a sociedade brasileira. Então, devemos tratá-los com respeito. Né? Discordamos na doutrina, sem dúvida. Mas podem ser nossos amigos, podem conviver conosco. Eles não vão no aniversário, só filho, né? Mas, tudo bem, certo? Vamos tomar um cafezinho? A gente volta já?